Sou Vitor Duarte Coutro, estudante universitário, e tenho o imenso prazer de apresentar a websérie Mosaico de Identidades. Um retrato da diversidade, um projeto que busca retratar a diversidade na nossa sociedade. A websérie será composta por 3 episódios, nos quais discutiremos as questões do negro, da mulher, LGBTIA+, povos originários e a deficiência, e como essas questões refletem nas experiências e nas identidades das pessoas. Espero que vocês acompanhem, encantem e se interessem por essa discussão tão importante e atual. Fique agora com o segundo episódio, sobre o tema negros, com a Patrícia e o Vinícius. E em seguida, com o tema LGBTIA+, com a Daniele e a Maeve. Patrícia, como você avalia o papel da mídia, da educação e da cultura na promoção da diversidade e da inclusão racial? A mídia desempenha um papel fundamental na formação de opinião e na representação dos grupos sociais. Como o nosso tema é negros, eu quero trazer 2 momentos importantes da nossa história. Um deles é quando, antigamente, a cultura, a mídia trazia como beleza a pele branca, onde a cultura afrodescendente ela era inútil, ela não valia de nada. E a beleza que reinava antigamente era: você era branco, você era lindo, você era branco, você prestava, você era branco, você tinha algo a contribuir para a sociedade. E um outro momento importante atualmente é a questão financeira. Os autores, os profissionais negros vão custar mais barato no mercado de trabalho. Eles podem desempenhar o mesmo papel ou até melhor do que os brancos, mas infelizmente ainda vão ganhar menos. A educação ela desempenha um papel fundamental para quebrar esse tabu de preconceito, para quebrar esse tabu de que os negros têm que sempre ficar na plateia, nunca pode ocupar o papel principal. E o professor, como formador de opinião, ele desempenha um papel fundamental na questão. Os professores, normalmente em sala de aula, existem os grupos fechados. Quando não existe racismo, é todo mundo igual, mas quando o professor sugere um trabalho, principalmente na educação infantil ou no fundamental, o professor sugere um trabalho em grupo, os brancos já se juntam, sempre o negro, o mais pobre, vai sempre ficar isolado. Nas brincadeiras também, na educação física, sempre os negros e os mais pobres sempre ficam isolados. Então, o papel do professor nessa situação é trazer esse indivíduo para o grupo, interagir, fazer com que os outros respeitem ele igual, porque todos nós somos iguais, independente da cor, independente da situação financeira. Então, a cultura afrodescendente é vista num escopo estereotipado, fato propagado inicialmente pela falta de compreensão e conhecimento. Esse estereotipo permanece ainda nos dias de hoje, nos dias atuais, pelos mesmos motivos, muitas vezes, mas também pela falta de respeito ao próximo por ser diferente. Muitas vezes o próximo deixa de ser respeitado simplesmente pelo fato dele ser diferente, dele não estar no padrão de beleza, dele estar no padrão de cor que a sociedade impõe para nós. E tem também a questão do combate. A sociedade ela é responsável, nós somos responsáveis para combater, eliminar e erradicar de uma vez por todas com o racismo. Porque, afinal de contas, nós somos também responsáveis porque o racismo existe, porque ninguém nasce racista. A pessoa se torna no decorrer, conforme ela vai crescendo. Com o quê? Com uma piadinha dos pais, ou com uma ideia daqui, uma ideia ali, e isso vai criando dentro dela o quê? Eu sou melhor que ele porque eu sou branco. Eu sou melhor que ele porque eu sou superior a ele porque eu sou branco. Então, a criança ela não nasce racista, ela se torna racista conforme aquilo que vai sendo colocado dentro dela. Vinícius, quais são as principais referências teóricas ou práticas que embasam a sua abordagem sobre o tema negros?
Bom, começando com a fala da Patrícia, ela apontou alguns temas da própria história do Brasil, desde o seu descobrimento até os dias atuais. A gente pode ver a teoria e a prática encaminhando em conjunto desde nesses momentos todos, nesse todo o percurso da história brasileira. Mas se for citar alguém particularmente, seria Horácio Nogueira. Ele é um sociólogo que em 1950 fez publicações ao longo de sua vida, e em 1950 uma ressalva, porque ele postou um documento onde ele desvenda, entre aspas, vou colocar dessa forma, o racismo no Brasil. Porque, como pautado por outros profissionais da área, doutores, eles pontuaram que em 1950, em meados de 1950, não havia ninguém, ou até então, citando isso da forma que eles falavam sobre o racismo. Onde ele fez a comparação do Brasil e Estados Unidos. O Brasil tem um racismo voltado principalmente na cor e no que ela representa. Já nos Estados Unidos é mais baseado na origem da pessoa. Se a pessoa for branca, mas tiver descendentes negros, a pessoa também sofre preconceito. Isso mais tarde, com a sociologia apresenta e mostra depois que o racismo é individualista, institucional e estrutural. Sim, Vinícius, como você espera que a sua fala contribua para o debate público e para a conscientização sobre as questões raciais? Sempre. O papel de todo o diálogo, aqui quando a gente fala em racismo, é conscientização. Inicialmente falando. Porque é a primeira medida de ação para informação e divulgação de conhecimento. Palestra, informações na sala de aula, através do professor, pelos coordenadores, pelos líderes da sociedade, prefeito, governador, presidente. Esses devem ser as pessoas que devem contribuir mais, dar o exemplo, para depois seguir na ideia de repassar essas ideias, na educação e na cultura. Na educação, mostrar um pouco da história dos negros, como eles, a cultura deles, a ideia da qual eles apresentam. Isso é importante para aprender a respeitar. Essa é a palavra, aprender a respeitar e conhecer a cultura do diferente. Na cultura, a cultura da sociedade como um todo, desenvolver uma compreensão social que o diferente faz parte da sociedade, que o diferente é alguém que possui os mesmos direitos, só possui algumas características que são diversas. Esse é o papel importante. A conscientização, como lembrando, conscientização é um papel que dá o primeiro passo. A informação é o conhecimento, numa divulgação simples, de uma chamada de atenção. Esse meu lema, não meu lema, minha opinião ou minha chamada de atenção para essa discussão da websérie. Conscientização é o primeiro passo. A educação e a cultura é o que a gente desenvolve posteriormente e conjuntamente também. Maebe, quais são os principais desafios e oportunidades que as pessoas LGBTIA+, enfrentam na sociedade atual? Apesar de terem conquistado muitos direitos através dos anos, a população LGBT ainda enfrenta alguns obstáculos diários, como o acesso à saúde e educação e o preconceito no mercado de trabalho. A comunidade LGBT ainda tem um longo caminho a percorrer no que diz respeito a uma vida mais igualitária e justa. Apesar das muitas conquistas da comunidade LGBTQIA+, no decorrer dos anos, eles ainda enfrentam muitos desafios diários, como a dificuldade ao acesso à saúde e educação e o preconceito no mercado de trabalho. No começo, as oportunidades eram apenas dentro do âmbito artístico e humorístico, e pouco além disso. Porém, nos últimos anos, foram conquistando espaço
com mais força em todos os lugares. Daniele, como você avalia o nível de conscientização e respeito da população em relação à diversidade sexual e de gênero? As pessoas heterossexgêneros, em sua maioria, reconhecem a existência de pessoas LGBTQIAP+, porém não têm respeito pela existência delas e nem consciência que não se trata de uma escolha, e sim algo delas mesmas. Web, quais são as suas referências ou inspirações de pessoas LGBTIA+, que se destacam em diferentes áreas ou setores? Roberta Close, atriz e modelo transexual, foi uma das primeiras travestis a aparecer em um programa de auditório nos anos 80. Com sua beleza e simpatia, conquistou o auditório do Silvio Santos nos anos 80. Clodovil, uma figura marcante, conquistou também espaço na televisão, porém dentro de um âmbito mais sério, no jornalismo. E mais adiante, ingressou também na carreira política. Jorge Lafon, nossa querida Vera Verão, abriu muito espaço para a comunidade LGBT no âmbito da comédia e da dança. Cazuza e Renato Russo foram grandes nomes da música brasileira, e ambos eram da comunidade LGBT. Atualmente na política, Erika Hilton e Duda Salabert são figuras de peso. Ambas tiveram um dos maiores índices de votos no ano de 2020, considerando que ambas são mulheres transgênero. Dentro do âmbito acadêmico, João W. Neri, homem trans, era psicólogo e escritor. E no âmbito acadêmico temos Lu Andrade, professora e a primeira travesti brasileira a conquistar o título de doutorado. Posso falar também da Maitê Schneider, cofundadora do projeto Transempregos, que promove a integração de pessoas transexuais no mercado de trabalho. Uma das figuras que mudaram a história do movimento LGBTQIAP+, foi a Marsha P. Johnson, travesti, drag queen e ativista dos Estados Unidos pela liberdade LGBTQIAP+. Marsha foi uma das personalidades da rebelião de Stonewall em 1969. Outra figura foi Alan Turing, matemático britânico conhecido como o pai da computação. Trabalhou durante a Segunda Guerra para a inteligência britânica, decifrando mensagens secretas dos alemães. Eu, como mulher trans, não posso esquecer de ressaltar a figura marcante que foi Luana Muniz, travesti carioca, que por muito tempo trabalhou na prostituição, ficou famosa por conta da sua frase: travesti não é bagunça.